Amém. Vai abrindo a sua Bíblia no Atos 24, versículos 5 e 6. Fica aí, tecladista, fica aí, cadê o batera? O batera também, já está ativa, né? E você, Jamal, vai dormir um pouco. Está cansado, Jamal? Pulou desse jeito, só aqueceu, né? Espera aí que daqui a pouco vem mais. Quem gosta do Jamal, dá uma salva de palmas para essa banda linda aí. Banda legal, né? Atos 24, 5, 6. Nós achamos de fato que este homem é diga, peste. Ele provoca desordem entre os judeus do mundo inteiro, e é também o líder do partido dos nazarenos. Além disso, tentou profanar o templo, e então nós o prendemos. Nós íamos julgá-lo de acordo com a nossa lei. Vai. Vírgula, vai para o outro. Mas o comandante Lísias veio e o tirou de nós à força. Igreja, o apóstolo Paulo foi preso porque ele era olha para o lado e diga, pestinha. O pestinha normalmente é aquele que toca o terror. O apóstolo Paulo era visto pelo diabo como um pestinha. E é assim que o inferno tem que te enxergar. Amém? Você é encontrado no céu e procurado no inferno. Se não for assim, você não está fazendo nada. De novo, dá um grito, diga peste. Entendeu? Ela aproveitou e xingou o marido, foi isso? Uma salva de palmas para o casal, parabéns, irmã. Aproveita mesmo o culto para mandar recado para o marido. Você viu? O sacerdote Ananias e um advogado chamado Tertulo foram acusar Paulo para o governador Félix. E disse que ele foi preso por isso. Ele estava preso por estar levando a palavra. Ele era o grande agitador, o principal agitador da seita dos nazarenos. Ele era visto como uma peste, porque uma peste se espalha. E ele transbordava da presença de Deus. Tem alguém aqui que pode gritar, peste? Ele não pedia, Paulo nunca pediu para ninguém levar lençol. Paulo nunca pediu para ninguém levar lenço e tocar no corpo dele para ele vender. Ele nunca fez nada disso. Isso não estava num programa de uma igreja neopentecostal. As pessoas sabiam da distância dos seus parentes, que não estavam acamadas, não tinha plano de saúde, não tinha médico, não tinha nada. Eles no meio do culto tiravam uma parte do lenço, da camisa, de seja lá o que for, encostava no corpo de Paulo e levava ali. E aquelas pessoas sobrenaturalmente eram curadas. Os aventais dele, as pessoas encostavam em suas roupas velhas e elas eram curadas. Mas isso nunca foi marketing. Alguém descobriu. Você consegue entender isso? Não é alguém que está usando o texto dele para fazer a mesma coisa. Alguém descobriu. Alguém estava passando doente, encostou nele e falou, opa, saiu um treco aqui. E essa pessoa foi curada, como aquela mulher hemorrágica foi curada também. A sombra de Pedro curava. Mas como que ele descobriu? Porque ele passava, o cara estava doente, quando ele olhava, o cara pulou, ele falou, peraí, mas eu já tinha passado. Então as pessoas devem ter falado, ô Pedro, a sua sombra cura. E aí, ele estava numa situação horrorosa, porque ele estava enfrentando um principado de uma cidade de Éfeso. Ele estava passando por uma situação onde ele estava enfrentando um demônio muito grande, que queria paralisá-lo,
E as pessoas então levaram ele para ser preso. Só que ele teve que ter sabedoria, diga sabedoria, discernimento, para lidar com acusações injustas. Todos nós aqui precisamos de sabedoria. Por quê? Para não falar besteira e não falar o que não é para falar, senão a situação vai piorar. Não é assim? Se você não souber diante de uma briga o que você falar, a sua situação vai piorar, porque a pessoa vai ficar com mais raiva de você. Você precisa de discernimento. Por quê? Porque quando você entende que a tua briga não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais, você não fica tão irritado, porque você sabe que Deus está com você, e a guerra vai ser ganha, porque você está lidando com algo maior que você. Então você tem que ter sabedoria para não falar e promover mais brigas, discórdias. E ele disse: olha, eu não fiz nada do que vocês estão falando, eu não fiz briga entre judeus, não promovi discórdia, eu não profanei o templo. Ele precisou de paciência para esperar a justiça dos homens. Félix adiou a decisão, e toda hora era adiada a decisão, e esse homem ficava preso, e ele tinha que ter paciência. Quem aqui tem alguma coisa na justiça e não acontece nunca? Levanta a mão. Não acontece, passam 5 anos, 10, 15, e você fala: meu Deus, eu entrei na justiça faz 20 anos, e não acontece nada. E esse homem estava numa situação horrível, porque ele estava sendo jogado para cá e para lá. Eu tenho uma amiga que ela é filha do fundador do Copacabana Palace, e o pai dela namorou a Marilyn Monroe, namorou várias atrizes, e patrocinou todo aquele Hollywood no Rio de Janeiro, e perdeu muito dinheiro e morreu sem nada, e não deixou nada para a menina, nada, mas nada. A Granja Comari, onde a CBF treina, era deles, ele deu de presente para a CBF. O aeroporto de Guarulhos era deles, ele deu para a Aeronáutica. Você vê como ele era pobre, ele dava, né, os presentinhos. E ela entrou na justiça. E eu falei para ela: mas por que você não entrou na justiça com 5 anos? Porque agora, com 50 e pouco, você ia receber. Você vai entrar na justiça agora, minha filha, se esquece. Quando sair isso, o anticristo vai estar já dominando o teu aeroporto. Esquece isso aí, entendeu? E assim, quando a gente fala de coisas, é menos difícil. Mas imagina nós, presos por uma justiça que fica te enrolando e não te solta. Você já viu aquelas reportagens de gente que não fez nada, mas tinha a cara do infeliz, e prenderam o cara porque ele tinha a cara do cara? Daí, como o advogado dele era ruim, ele só ficou 30 anos preso. Daí o cara sai de lá, todo mundo abraça ele, toca música de amor, né? Ele vai no programa da televisão, e o cara vira um zero esquerda, porque ninguém está nem aí. Ele perdeu todas as oportunidades da vida dele. Daí ele aparece aonde? Nas igrejas evangélicas, e a igreja dá uma força, porque é a que entende quando a pessoa se dá mal, né? Paulo confiou em meio à espera. O que Paulo sabia? Que Deus tem todo o poder. Diga: meu Deus é poderoso, meu Deus é onipotente. O seu Deus tem todo o poder. Teu Deus tem poder de tirar pessoas que estão no teu lugar. Deus tem poder de quebrar algemas. Deus tem poder de fazer com que a palavra passe pelas grades. Deus tem o poder de fazer o que Ele quer. Paulo sabia que Deus não abandona. Diga: Deus não me abandona. Deus não te abandona. Ainda que teu pai, tua mãe te abandonem, te abandonaram no cesto do lixo, o teu nome está escrito nas palmas do teu Deus. Segura assim e fala: na palma do meu Deus está o meu nome. Ele não me abandona. Ele cuida. Ele sabia que Deus cuidava. Os outros presos lá: meu Deus, não vai ter comida, não vai ter isso, não tem aquilo. Ele sabia que Deus cuidaria dele. Deus não vai deixar faltar o pão sobre a tua casa.
Deus nunca vai deixar faltar o pão sobre você. Bota a mão no teu coração e fala: nunca vai faltar coisa grande, nem coisa pequena. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Amém? Aleluia. Quer bater palma, bata para Jesus. Deus te protege. Mas se aparecer ladrões à noite e baterem em mim, eu estou preso. Deus te protege, 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. É promessa, Deus protege. Deus é bom. O que significa quando a gente fala Deus é bom? E sua bondade dura para sempre. Significa isso aqui, ó. Sabe o que significa? Que Deus está no controle. Bota a mão no coração e diga: Deus está no controle. Deus endireita os caminhos. Olha, você vai ser preso, mas a tendência é ser jogado para as feras. Você vai se dar muito mal. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais Ele fará. Não é o que as pessoas acham, é o que Deus determinou na tua vida. Deus é muito fiel. Ele sabia que Deus era fiel. Foi Deus que chamou ele. Ele não conhecia Jesus, ele não conhecia os discípulos, mas ele teve um encontro com Jesus na estrada. Foi Jesus que chamou ele. Foi Jesus que te chamou. Você já parou para pensar na sua conversão? Olha para cima e diga: foi você que me chamou. Manda um beijo para Jesus. Mais um que ele merece. Não é? Porque quando você era pequeno, as pessoas ficavam: ai, você é muito louco, você é muito peste, você sobe aqui, você sobe ali. Você não tem que ser um atazanador de pessoas, mas você tem que ser uma peste espiritual. Onde você tem demônio, tem que dobrar o joelho. Onde você está, as pessoas têm que ficar dispersas, batendo cabeça, confusas e revoltadas, querendo sair de perto de você. Não é você que sai de perto das pessoas do mundo, as pessoas do mundo têm que fugir de você. Se está acontecendo isso, você está no caminho certo. As pessoas estão me perseguindo. Estão me perseguindo? Não, você que está indo atrás deles. E vai chegar a hora de todos os seus amigos, de toda a tua família, confessar que Jesus é o Senhor. Amém? Você, como Paulo, tem que ser influenciador e não influenciado. Só que isso tem que estar impregnado em você. As pessoas podem falar para você: faz isso, faz aquilo. Você, tá bom, só para elas ficarem felizes. Mas por dentro você está: imagina, que bobagem. Você acha que eu entraria nisso? Eu só estou aqui perto de você, criança, que é para te ganhar para Jesus. Mas sabe quando você vai me derrubar, demônio das trevas? Nunca. Porque eu não sou influenciado, eu sou influenciador. Consegue entender isso? Vocês viram que tem uma menina que é uma influenciadora. Hoje o mundo está bombado de influenciadores. E até nas igrejas não existe nem mais pregador. O cara é influencer. Então ele está pregando, ele já tem toda uma parafernália acústica por trás dele. E ele vai usar frases de efeito para você ficar bobado e acreditar em tudo que ele está falando. Ele não vai na espontaneidade do Espírito Santo, ele não deixa a parada rolar. É tudo mecânico para tentar reprogramar a tua memória, a tua cabeça, o que você pensa, o que você acha. Então é tudo muito fake. Mas eu estava vendo uma influenciadora, que é aquela menina Virgínia. Aquela menina foi para a CPI lá dos tigrinhos, do joguinho lá. E ela mostrou para que ela foi. Ela não foi para ficar opressa e todo mundo xingando ela, que ela faz os outros se matar com o joguinho do tigrinho, porque ela influencia. Ela foi para colocar os senadores, cada um no seu lugar. Ela já chegou com uma roupa, com a foto da filha, com o cabelo embaraçado,
com um óculos de grau que ela não deve nem usar, já com estilo, tomando um negócio rosa desse tamanho, tacou na mesa dos caras. Ela já chegou impondo, ela já chegou mandando um recado: eu não vim aqui para ser esmagada. E sabe o que aconteceu? Ela jantou eles. Ela disse para a senadora: então proíbe o tigrinho, pronto, por que você me chamou aqui? E na verdade, pessoas que influenciam, elas sabem exatamente o que elas estão fazendo, elas sabem se comportar, elas sabem fazer caras e bocas. Por exemplo, faz cara de profeta para quem está do teu lado, cara assim, tipo, eu sou muito injuriada, faz uma cara assim de crente bravo, faz. Agora, se você tem uma cara de crente filé mignon, você vai ser fisgado. Até o seu comportamento faz com que as pessoas não saibam porquê, mas espiritualmente elas não conseguem nem te chavecar. Elas vêm e falam: epa, tem um negócio estranho aqui, pessoa estranha, tem alguma parada aqui. Por quê? Porque você não está igual a todo mundo. Você se veste diferente, você fala diferente, você se impõe de forma diferente. E ali, eles estavam falando: esse Paulo, sozinho, está tocando terror no mundo. Mas peraí, o cara está preso e eles ainda estão cismando com o cara, o que está acontecendo? Existem dois tipos de pessoas que vão fazer colheita. Tem um tipo de pessoa que vai fazer colheita para o céu, e outras pessoas vão ser usadas por Satanás para fazer uma grande colheita para o mundo. São dois tipos de peste. Uma é a peste espiritual e a outra é a peste do capeta. Nós vemos, por exemplo, o Hitler. O Hitler matou mais de 17 milhões de pessoas. E ele não era tão inteligente assim. O que aconteceu ali? Satanás entrou nele e deu a letra para ele como ser um influencer daquela época. Ele não era o cara mais bonito, mais inteligente. Ele era um adolescente tímido, envergonhado, e de repente se levanta algo que não foi só apenas horrível para os judeus, que não é apenas o holocausto, mas homossexuais foram mortos, ciganos, testemunhas de Jeová, uma grande minoria de pessoas que ele cismava. Era um extermínio sistemático implementado pelo partido nazista que estava por trás dele, e deu para ele a diretriz correta de como ser usado pelo próprio diabo. Tem um pior ainda, que é o Stalin, que ele matou mais de 35 milhões. Ele fechou a fronteira da Ucrânia, pegou toda a produção da Ucrânia, levou para abastecer ali o que era a União Soviética, e trancou. Os ucranianos não comeram, eles comiam o que sobrava da família. Daí era chamada até de sopa de Stalin, que eles comiam pedaços de pessoas que sobravam. Uma história triste, uma história horrível, não tão longínqua, mas em 1932, 33, esse tipo de atrocidade aconteceu. Por quê? Como que isso acontecia e ninguém via nada? Vamos falar da prostituição na terra. Tem uma revista antiga, que o pai de vocês lia, que chamava Playboy, que foi criada de 53 e bombou nos anos 70. Eu lembro que o meu tio falava: não entre aqui no quarto dele. Daí um dia eu abri a porta do armário, tinha uma mulher pelada, e eu falei: tio, uma mulher pelada no seu armário. E ele colecionava a revista, e esse homem ficou bilionário. Para quem não sabe o que é isso, era um símbolo de um coelhinho com smoking, e ele bombou no mundo com esse coelhinho, com essa
gravatinha borboleta. E esse senhor, com 80 anos de idade, ele ficava o dia inteiro comendo M&M, toneladas de M&M, tomava 40 litros de refrigerante. Olha o que esse velho arrotava. E ficava escolhendo mulheres, meninas, para ver qual ia ser a capa da grande revista dele. Só nos Estados Unidos vendia 7 milhões de cópias. E esse homem foi visto como o herói da prostituição no mundo. A casa dele em Los Angeles era diabólica. Mas ele tinha uma sabedoria diabólica para mexer com a mente das pessoas. São pessoas que são ignorantes para as coisas de Deus, mas são inteligentes para o inferno. Você não conhece um monte de gente assim? Se for para falar bobagem, ela é ótima. Para falar besteira, como é que ganha dinheiro. Mas você vai conversar com as coisas de Deus, ela mistura tudo. Ela mistura Santa Lourdes com Chico Xavier, com o Pai de Santo. Daí você fala, ai, chega, para, né? Daí ela ainda pega e depois vai fazer o chakra. Daí ela viaja para a Índia, porque se ela não viajar para a Índia e fazer o namastê, ela não sabe quem ela é. Daí você fica parada falando, e depois no fim ela fala que ela é católica apostólica romana. Assim se chama o sincretismo religioso dos grandes influenciadores do mundo. Por outro lado, teve pessoas que fizeram coisas incríveis no universo. Billy Graham pregou para mais de 3 milhões de pessoas nas cruzadas dele. Gente, 3 milhões de pessoas é muita coisa. Poyang Shu, coreano, pastor, construiu a maior igreja do mundo. A igreja dele tem mais de 1 milhão de membros. É culto de 5 em 5 minutos. Tem intercessor que não acaba mais. É uma loucura. Ele se converteu com 17 anos. Ele tinha tuberculose. E uma garota veio e falou de Jesus para ele. E sabe como ele foi ganhando as vidas? Batendo de porta em porta. Batendo de porta em porta. Olha que coisa louca. Um país onde é proibido, era proibido ali. Ele ia batendo de porta em porta. E hoje a maior igreja do mundo está lá. Pessoas precisam se posicionar. Ou serem usadas para serem pestes do inimigo. Ou pestes de Deus. Quem quer ser pestes de Deus aqui, dá um glória. Olha para nós. Olha para nós. Começamos em 99, somos uma igreja nova. Milhares de igrejas churches foram abertas nesse Brasil. Uma geração inteira foi impactada. Não só por aquelas igrejas que nós abrimos, não só por entrarmos na Índia, não só por entrarmos no Paquistão, não só por entrarmos nos Estados Unidos, em Portugal, na Espanha, na Alemanha, não só por nós termos aceitado o ID de Deus, não só por nós termos arrebentados no Brasil o uso e costumes, não só por isso, não por ter enfrentado a religiosidade, ter colocado uma prancha e um bando de louco para adorar a Deus no escuro. Mas nós somos conhecidos como aqueles que foram praga. Eu estava fazendo um batismo em Copacabana. E a hora que eu olhei, eles fizeram a roda. E eu lembrei que eu fiz essa roda na praia há mais de 15 anos. E essa roda pegou em todas as igrejas do litoral. É uma roda que todo mundo se junta, todo de branco. E não tem vergonha de andar de branco, não. Porque agora os caras ficam com vergonha. Botei a camisetinha preta para ir para a praia batizar. Fica de branco, meu irmão. Olha para a mãe de santo e fala assim, ó. Aqui sou eu, veste branca. Se quiser, bota um pingente. Aqui de branco somos nós. Vestes limpas e óleo na cabeça. Não vai faltar. Vamos lá sem passar vergonha. Vamos impregnar. Há muitos anos atrás isso era motivo de vergonha. Mas eu estava passando na praia. E as pessoas iam passando e cantando louvor junto. Sabe por quê? Porque o Brasil foi impactado com o Evangelho.
Não tem ninguém que não conheça Jesus. Uma coisa é não querer, mas ela sabe que Jesus existe. Ela sabe que Jesus morreu por ela. Sabe por quê? Porque alguém resolveu ser uma peste. O apóstolo Rina estava pregando na igreja de Boiçucanga. O Chorão chegou, sentou lá, e ele quis sair antes. O Rina correu atrás dele e disse: espera aí, fica que eu ainda não fiz o apelo. E na hora do apelo, ele chorou muito e disse: eu vou ficar com vocês até o final. E depois ele fez aquela música, Só os Loucos Sabem. E sabe quem são os loucos? Eu e você. Depois dele ir a um culto, ele disse que só os loucos sabem. E ele mal sabe que existe um versículo que diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Ele escolheu as fracas para confundir as fortes. Ele escolheu as que não são nada para que sejam. Arabacaia labachaia. Eu e você temos que continuar. Quem aqui vai continuar sendo peste comigo e vamos impregnar o mundo? Ninguém vai parar, os teus filhos vão continuar. Os meus sobrinhos vão continuar, a gente não vai parar. A gente vai influenciar, ninguém vai ser influenciado. Você não pode parar de forma alguma. Nós incendiamos. Olha o Jamal aí, olha o Lucas, olha a molecada na adoração. Prende um, solta outro. Vai um para o céu, levanta outro. Mas a igreja de Jesus avança e o inferno retrocede. Nós viemos para influenciar essa terra. Recaia labassurianderebalaia. Recaia labassá. Outro dia mandaram para mim: olha, pastora, o que o Diego Hipólito está falando de você no Big Brother. Ai, a pastora Priscila deve estar morrendo de raiva das besteiras que eu falo dele. Vocês não conhecem? Ela é minha pastora. Daí eu fui lendo e dando risada e falando: sabe o que é isso? Influência, avivamento. O poder de Deus tem que invadir. De vez você usar sua rede social para ficar dançando TikTok que nem um tonto, prega o evangelho. Ai, gente, eu estou aqui com gases, o que isso interessa? Não sei se eu tomo Lufital, faço um abdominal, ou vou para o hospital e tomo um tramal. Cada bobagem que eu vejo, eu falo: por que não está pregando o evangelho? Porque pararam de falar do céu. Pensam que Cristo não vai mais voltar. São seus amigos, são seus seguidores. Usa a internet para declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Por que chamavam de seita dos nazarenos? Porque a seita é uma palavra quando você quebra com alguma religião. Então eles achavam que Jesus tinha quebrado com os judeus. Então quando a gente acha que alguma seita quebrou com a igreja evangélica, por exemplo, uma seita inventa que o seu fundador teve um sonho embaixo da árvore com a Fátima jogando vôlei. Daí isso é uma seita. Por quê? Porque isso não está escrito em lugar nenhum, foi ele que criou. Então a seita é quando o homem cria em cima da palavra. Então seitas são inventadas pelo homem, quando humanizam e centralizam no homem. Então você está lendo uma Bíblia, você pode ver, eles oferecem na sua casa uma Bíblia, mas daí tem um livro junto. Aí você fala: quem é esse cara aqui? Ah, esse cara é o fundador da seita. E você não vê isso no cristianismo, só tem a Bíblia. O que os outros acham sobre a Bíblia é problema particular, individual de cada um. E aqui, eles chamaram de seita por causa disso.
E Nazaré, porque estava escrito em Mateus que Jesus foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito, intermediário dos profetas, ele será chamado de Nazareno. Então deram esse apelido para Jesus, chamaram de seita do Nazareno. Eu não sei do que eles chamam a gente, mas você pode ter certeza que eles chamam de tudo. Paulo estava desafiando o culto à deusa Diana, que tinha muito sacrifício, muita prostituição cerimonial, mas olha que coisa estranha, que existia na adoração de Diana, competições atléticas, apresentações teatrais e números musicais. Quer dizer, você vê como a influência desde aquela época era para pegar a arte, para pegar a música, para pegar o esporte e também para pegar a política. E Éfeso era o centro principal de adoração a essa deusa Diana. E a cidade tinha muito orgulho disso. E eles diziam que eles guardavam aquela cidade. Então tinha muita atração turística. Eles faziam assim um alvires, um santinho bem pequenininho com a cara de Diana assim, e vendia para todo mundo. O comércio lucrava horrores. E eu quero que você veja o que Paulo fez. Bota na linguagem de hoje, Atos 19. Olha para quem está do seu lado, diga, seja uma peste. Atos 19. Consegue achar? Agora presta atenção no rolê e na bagunça que foi feita através da influência de Paulo. Enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali ele encontrou alguns cristãos e perguntou: quando que vocês creram? Vocês receberam o Espírito Santo? Olha lá, os caras não falavam nem línguas. Eles responderam: nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Então que tipo de batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João Batista, quer dizer, eles foram batizados só na água. Então Paulo disse: João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados, e também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles, e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e anunciar também a mensagem de Deus. Esses homens eram mais ou menos 12, olha lá, quase ninguém, né? Durante 3 meses, Paulo foi à sinagoga e falou com coragem ao povo. Ele conversava com eles e tentava convencê-los a respeito do reino de Deus. Mas alguns eram teimosos, não acreditavam e em frente de todos ainda falavam mal do caminho do Senhor. O caminho do Senhor era o nome da seita, tá? Que deram para Paulo. Então Paulo abandonou a sinagoga, levando os cristãos consigo, e começou a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Foi para uma escola pregar o evangelho. Ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus como os não judeus, ouviram a mensagem do Senhor, durante 2 anos, e Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem, e quando estes tocavam, ficavam curados, e de outras pessoas saíam os espíritos maus. Alguns judeus que andavam de um lugar para outro expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar o espírito, dizendo a eles: pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Os homens que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era o grande sacerdote. Mas certa vez, um espírito mau disse a eles: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Então o homem que estava dominado pelo espírito mau o atacou, e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. E todos os que moravam em Éfeso, judeus e não judeus, souberam disso.
Eles ficaram com muito medo, e o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Então muitos dos que creram vinham e confessavam publicamente as coisas más que haviam feito. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria juntaram seus livros e trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50.000 moedas de prata. Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. Depois desses acontecimentos, Paulo resolveu passar pelas províncias da Macedônia e da Caia e ir até Jerusalém. Ele dizia: depois que eu visitar Jerusalém, eu preciso ir a Roma. Igreja, Paulo amava o Espírito Santo. Vem cá, você é batizado no Espírito? Cara, não sei nem o que você está falando. Não é assim? Pergunta para alguém no seu trabalho: você quer conhecer o Espírito Santo? Ele vai falar: quem é? O Espírito de quem? O Espírito Santo. Ele vai falar: não sei quem que é o Espírito Santo. Paulo não chegou e falou: olha, então vou explicar para você quem é Jesus. Ele disse: recebe o Espírito Santo. E eles falavam em línguas e profetizavam. Quando você é apaixonado pelo Espírito Santo, você substitui a explicação pelo poder. Você substitui a explicação pelo poder. Não vou te explicar nada, eu só vou te falar que você vai a partir de hoje sentir o que eu sinto. Você vai a partir de agora, através da oração que eu vou fazer, eu vou encostar em você, e você vai sentir o que eu sinto quando Jesus encosta em mim. Paulo amava o Espírito Santo. Paulo persistia. 3 meses, ninguém nem ligava, e a Bíblia diz que ele continuava. Como é que você faz? Eu ligo para minha amiga: amiga, vamos na igreja? Não. Tá bom, tá amarrado. Depois de 1 ano: amiga, vamos na igreja? Não, tá amarrado. 3 meses ele ficou na orelha daquela gente, disputando e persuadindo e lutando contra aquele espírito de Diana. Ele tinha mãos santas. A Bíblia diz: levante sua mão, diga: pelas minhas mãos, profetiza, terá, e eu farei milagres extraordinários. Igreja, tem gente que vai encostar em você e vai ser curado. Se você não se preparar para os últimos dias, você vai ficar desesperado, porque em nome de Jesus nós faremos coisas maiores. Os espíritos malignos saíam. Paulo causava tanta inveja, mas as mãos santas e o corpo santo que as pessoas tocavam para serem curadas teve um preço, e o preço se chamava santidade. Sem santidade ninguém vai ver a Deus. Um dia eu estava discutindo com uma pessoa, ela disse: não, mas o que tem de mais eu beber meu vinho, porque eu sou tão assim cool. Eu falei: deixa eu te falar uma coisa, eu quero ver o cool a hora que apareceu o Exu. Como é que você vai tirar? Eu ligo para você. Eu falei: não vem não, meu, se vira, dá teus pulos. Cada um enfrenta a sua deusa de Éfeso. Cada um enfrenta a sua Diana de Éfeso. Você entendeu? Você entendeu? Porque você não pode ficar dormindo com o Zé Mané no motel. Entendeu? Porque você não pode ficar com um, ficar com o outro, sair que nem uma doida aí. Você entendeu? Que você não pode beber, fumar, ser um trouxa. Porque na hora de ter que expulsar demônio, você vai tomar uma pau da tua vida igual esses aqui, que saíram sem roupa e arrebentados. Paulo produzia inveja. Vamos fazer igual Paulo, pode fazer o que vocês querem, porque o que eu faço não é imitação, o que eu faço é a unção que Deus me deu, a unção que Deus deu sobre a tua vida, ninguém consegue roubar, é a sua identidade, é a marca de Deus, através dos seus dons, talentos, profissão, através daquilo que Ele colocou você para ser na terra. Levanta a tua mão e fala: ninguém pega a minha unção. Glória a Deus.
Glória a Deus. Paulo produzia avivamento. A Bíblia diz que levaram livro, levava chicote, levava tudo. Aí você, eu evangelizei minha amiga. Você vai na casa da amiga dela. Parece que você entrou no trem fantasma. De tanto demônio. E você vive lá dentro. Que influência que você teve? Chega e fala, amiga, deixa eu te falar uma parada. Você quer que eu venha na tua casa? Eu vou fazer igual eu fiz uma vez na casa de uma ovelha. Eu falei, quanto custa isso aqui? Era tudo uns negócios barroco lá, uma grana. Ela era uma arquiteta bem famosa. Eu falei, vamos começar assim, primeiro vira de costa. Depois some da minha frente, eu não entro aqui não. Não, pastora, você tem que entender. Daí um dia ela falou assim, eu preciso te contar uma coisa, pastora. Eu enfiei em caixote e botei na sala de TV. Eu falei para você tirar de casa, não para botar na caixa de TV. Não, eu botei lá na sala de TV, não está pegando nada. Um dia ela me ligou de madrugada, o teto da sala de TV desabou. E as crianças não estavam na sala aquela hora. Sabe o que ela fez? Eu falei, agora você entendeu? Pastor, eu pus no quartinho. Eu falei, mas o quartinho não é na sua casa? Sim, mas eu não posso jogar fora um negócio assim, de valor. Eu falei, olha, não brinca com as coisas de Deus, porque você está indo para a igreja, você quer fazer vários rolês ao mesmo tempo, vai ficar ruim para o teu lado. Não, está no quartinho, super seguro. Adivinha o que aconteceu? Pegou fogo no quartinho. E sabe o que ela me disse? O mais incrível. Queimou tudo, menos os bichos. Eu ia falar, então daqui. Eu falei, então fica aí com você. Eu ia falar, então daqui para minha casa. Eu falei, não vou trazer isso para minha casa não. Eu falei, olha, você quer se desfazer agora? Pastora, pelo amor de Deus, manda o intercessor vir aqui e levar isso embora. O que tem na tua casa que até hoje você não jogou fora? E você fica lá, que besteira, nada a ver. Uma vez uma paniquete se converteu, me deu uma aliança. A hora que eu abri, estava escrito, a aliança de Satanás, a dela é a do capeta. Agora você pode ter coisa assim dentro da tua casa? Pastor, eu não tenho isso. Mas você tem muita coisa pior trancada na gaveta. Aliança de alma, por isso que você tem depressão, angústia, pânico. Carta de gente que você namorou em 1910, te amaldiçoando, falando que você não é ninguém, foto. Uma casa de um servo de Deus tem que ser uma casa cheia do Espírito Santo. A pessoa tem que entrar e falar, nossa, tem alguma coisa nessa casa, eu gosto de ficar aqui. Paulo produzia avivamento. Muitos do que seguiam artes trouxeram tudo para ele, e a palavra crescia poderosamente. Todo mundo foi entendendo que tinha que fazer libertação. Não tinha Neusitioca, não tinha igreja para ensinar, eles iam sozinhos, porque o Espírito Santo vai te ensinando. Paulo tinha a patente de general. A Bíblia diz que a hora que ele estava pregando no templo, eles clamaram durante 2 horas, grande é Diana dos Efésios. Durante 2 horas, eles gritaram, grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios, e não cansaram. 2 horas, e você está aqui na igreja, nossa, de novo esse refrão. Não é? Você não pensa assim, por que não troca essa música? Eu não estou aguentando mais cantar isso aí. Até que o Senhor venha. Quando pensa que acabou, começa. Até que o Senhor venha. Você fala de novo. Os caras 2 horas cantando para Diana, chamando aquela mulher. Quem que lembra do poderoso Deus? Vocês lembram?
Quando começava, poderoso Deus, não acabava mais, vocês lembram? O meu pai pegava, ele tinha uma pochete, assim, meu pai era da hora. O meu pai falava assim, Priscila, hora de ir embora, porque se começou o poderoso Deus, é mais 1h20. Quando eu falava, poderoso, eu falava, meu, agora eu vou procurar um lugar aqui que eu vou dormir, cara. Quando eu falava, poderoso Deus, a igreja tinha um carpete, sabe? Daí o povo fingia que estava na unção, mas estava dormindo mesmo. Quando eu falava, tu que estás, todo mundo já saía procurando, entendeu? Para onde que eu vou? Né? Poderoso. Tinha uma outra banda que cantava assim, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, repete, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Daí fazia um silêncio, você falava, acabou, né? Daqui a pouco o cara começava, seu nome é Deus forte, diga, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Me ajuda aí. E príncipe da paz. Seu nome é Seu nome é Conselheiro, Pai da eternidade. Daí parava, você fala, agora foi, né? Seu nome é maravilhoso, conselheiro. E as pessoas deviam pensar, meu, isso é mantra, cara. Esses caras dessa igreja são tudo louco, meu. Eles trocaram o bagulho pelo seu nome é. Pelo amor de Deus, eles não cansam. Nós não cansamos de falar que o nome dele é maravilhoso. Nós não cansamos de falar que ele é o Pai da eternidade, que ele é o príncipe da paz. Ele é o nosso Deus forte. Aleluia. Igreja, os campos estão brancos. Sabe quando Jesus disse que os campos estavam brancos? Ele disse isso depois de pregar para a mulher samaritana, porque ninguém queria que ele pregasse para aquela mulher. E Jesus estava falando, olha, os campos estão brancos. O que ele estava falando? Olha adiante daquilo que você aprendeu sobre evangelismo. Olha sempre por cima, olha por cima dos seus problemas para alcançar vidas lá embaixo. Olha por cima da sua crise financeira para olhar que os campos estão brancos. Você está com um problema financeiro, mas tem alguém pedindo Jesus ali. Você está com um problema de saúde, mas tem alguém no hospital te chamando. Uma vez eu estava no hospital e uma amiga minha disse assim, por que você evangeliza o hospital inteiro? Eu falo, é anestesia. Anestesiada, eu não perdoo uma enfermeira. Sabe por quê? Porque seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Deus vai mandar peixe grande para cima de você. Mas daí vai vir enrolado na rede. É assim que vem peixe grande. Você está cheio de problemas, você está olhando o teu problema, você olha, você fala, peraí, olha quem está aqui do meu lado, meu Deus, deixa eu desenrolar. Porque foi Deus que jogou. E daí a partir do momento que você salva o peixe grande, Ele cuida das tuas coisas. Deus vai mandar peixe grande. A gente vai estar aqui pregando e as pessoas vão se jogar de joelho falando, eu quero Jesus.
O culto que a gente estava aqui, culto passado, retrasado, sei lá, a gente estava aqui pregando, o cara atravessou com uma criança no colo, o culto inteiro, falando que ele queria Jesus, ele queria ajuda. Os peixes vão começar a cair. Levanta a tua cabeça e diga comigo: eu vou erguer os meus olhos dos meus problemas, porque os campos estão brancos. Igreja vai na sede das pessoas. Jesus respondeu: quem beber dessa sede, dessa água aqui, ele estava falando, quem beber dessa água, vai ter sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Sabe qual que é o problema do avivamento? É falta de fome. O levita se mata de cantar, o pastor se mata de pregar, e o povo não está com fome. Tem alguém aqui com fome? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Paulo foi mandado para outro carinha. Sabe o que ele fez? Ele não falou assim: eu não quero ser preso, por favor, eu não estou aguentando mais minha prisão. Ele disse assim: certo dia, diga certo dia, quando eu estava lá em Damasco, eu fui convocado pelos sacerdotes para matar os cristãos, e a meio-dia, no caminho uma luz do sol brilhou sobre mim e meus companheiros, e todos nós caímos no chão, e eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. Quem és tu, Senhor? Perguntei, e o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Arabassura, ele contou o testemunho dele, de vez chorar. Jogaram ele para um, jogaram ele para outro. De repente ele gritou assim: Paulo, você está louco? Só os loucos sabem. Olha para quem está ao teu lado, fala: só os loucos sabem. Paulo, você está louco? O excesso de juízo o fez perder, o excesso de estudo o fez perder o juízo. Paulo respondeu: não estou louco, excelentíssimo, eu digo a verdade. O rei Agripa falou para um que estava do lado, que não tinha nada a ver com a conversa, falou: o rei Agripa crê no profeta? E eu sei que sim. Você não crê no profeta? O rei ficou louco, falou: meu, você acredita que pode me convencer a me tornar cristão em tão pouco tempo? Paulo responde: em pouco ou muito tempo, eu peço a Deus que tanto o Senhor como os demais aqui presentes se tornem como eu, exceto pelas algemas. Eu não estou feliz de estar passando o que eu estou. Você não está feliz de ter os seus problemas. Todos nós temos algemas. Todos nós estamos vivendo coisas que nós muitas vezes nem merecemos. Mas isso não tranca a tua boca. Isso não tranca o poder do Espírito Santo dentro de você. Isso não te tira a unção que Deus te deu para alcançar os perdidos. Exceto por essas correntes. Sabe o que vai acontecer com a próxima geração? Diga: o quê? Sabe o que vai acontecer com a próxima geração? Eles não vão ter correntes. Essa molecada de toda, eles não vão ter correntes. Eles não se aprisionaram em droga, eles não se aprisionaram em pornografia, eles não viveram isso. Vai aparecer uma nova geração livre. Livre. Você faz parte dessa geração? Levante suas mãos. Você faz parte dessa geração.
Você faz parte, se você está aqui nesse final do tempo, no final desses dias difíceis, Deus está com você. Deus está com você. E a única coisa que Ele quer é que a igreja declare o nome dEle, que a igreja seja como uma peste. Orecaia labassúria, empresta o teu corpo para Jesus, empresta a tua boca, diz o Senhor. O Espírito Santo quer a sua boca, o Espírito Santo quer as suas mãos limpas, o Espírito Santo quer o seu corpo santo. Você vai começar a propagar o Evangelho na sua empresa, você vai propagar o Evangelho na sua família. A unção de Deus, ela está vindo sobre você. Mas pastora, tem um problema sério. Eu sinto que tem uma resistência, como Paulo tinha de Ana de Éfeso. Durante horas eles gritaram: viva Diana de Éfeso. E sabe como isso acabava? Sabe como Paulo vencia isso? Quando ele cantava louvores. Ninguém podia, não precisava de instrumento, ninguém conseguia tirar a unção que estava nele. Ele orava em línguas. Hoje as pessoas vão no Coliseu, elas tiram foto como se estivesse passeando em Roma, como se tivesse acontecido nada. No primeiro dia de inauguração do Coliseu, 100.000 cristãos foram mortos por feras, afogados e tantas outras atrocidades que eles faziam. E Deus está falando para você hoje: a minha unção vai ser derramada sobre você. Você vai ser peste para o bem. Nós estamos numa guerra cultural. Nós estamos numa guerra contra uma agenda pronta do anticristo. Quem aqui quer ser usado por Deus? Quem aqui quer ser usado para criar coisas maravilhosas? Para criar peças, músicas, filmes, para levar o evangelho para pessoas que Deus vai te colocar, para ver sua família, seu bairro salvo? Fique em pé no teu lugar. Levante suas mãos. Começa a imaginar como é que vai ser nos últimos dias de avivamento. Você encostando nas pessoas e as pessoas sendo curadas. Eu estou te avisando aqui. Você veio aqui buscar uma resposta para sua família, para suas finanças, e eu estou te dando a maior resposta que você pode ter, uma resposta espiritual. Os campos estão brancos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus vai te usar, Deus vai te usar com poder nesses dias. Seu nome é maravilhoso. Você que quer Jesus, eles falaram durante horas quem era aquele principado. Você, durante alguns minutos agora, você vai falar quem é o teu Deus. Yahvé, Rafa. Vai falando o nome do teu Deus.
suas mãos como profeta. Se levanta contra todo principado que tenta derrubar você, tua empresa, tua família. Adore. Nessa igreja, nessa cidade, nessa nação, o nome dele é exaltado, o nome dele é grande, é poderoso. Levante suas mãos e diga o nome dele. Esse é o nome do noivo. Esse é o nome daquele que está em pé já para voltar. Adore, igreja. Só a igreja. Vai cair principado aqui essa noite, declare. Apaga as luzes da igreja.
O Espírito Santo está vindo em onda. Ele está aqui no altar. Ele vai começar a vir. Você vai começar a falar em línguas como você nunca falou. Você nunca falou em línguas na tua vida. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Diga o nome dele. Você aí na galeria, você quer falar em língua, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Vamos junto com os anjos. E os anjos cantam. Santo. Você que não fala em línguas, vem aqui em cima. Pode subir aqui no palco. No altar, aliás. Sobe aqui no altar. Exaltado és e santo. Adore Ele. Santo pra sempre, e o teu povo canta. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Declare. Santo pra sempre, e os anjos cantam, e os anjos cantam. Santo, declaram que Ele é santo, exaltado é. Só a igreja agora. Oh, meu Deus. Os anjos cantam. Sim ao Rei. Santo, tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Você que está aqui na frente, olha para mim. Quando a gente é batizado no Espírito, a gente aprende um novo idioma. E ninguém aprende um novo idioma falando muitas frases. O que você sentir no teu espírito, de você falar ou de você repetir, você vai abrir sua boca e você vai ver o sobrenatural vindo sobre você. Igreja, estenda a mão sobre eles. Eles não conhecem o Espírito Santo, mas você conhece. Então, começa a interceder por eles, orando em línguas. Arabassai, arabalabasai, 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 arabalabasai. Pode abrir tua boca, mais alto. Arabassai, 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 arabassai. Arabassua, arabassua, E abram-se os portões, abram-se Garaba... os portais. Mais baixo, mais baixo. Só quero o teclado aqui. Arabassúria. arabassua, arabassua.
Igreja, eu preciso de vocês. Começa a orar em línguas. 1 minuto de fogo aí. Aqui é a igreja Bola de Neve. Só os loucos sabem. Levanta a tua mão e começa a orar em línguas aqui. Abra a tua boca, racaia labassuri anderebacaia. Abra sua boca, recaia labassaca rabasaia labalaia. Arabassata rabarabashuri anderebalaias. Abra sua boca, vai orando, vai orando. Rabacaia labassuri anderebalabashuri erabalabalabas. Ereparabassaia labasaia. Arabacaia. Sendo cheia, sendo cheia, sendo cheia. E os anjos cantam. Só a igreja. Mais poder de Deus sobre você. Mais poder sobre você. Oh, uma unção nesse altar tão grande. Que caramba. Abra a tua boca. Glória, 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 glória. Glória, 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 glória. Santo, 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 santo. Abra a tua boca. Canta la base, Shele canta la base, oh Senhor, Shele canta la base, Shele canta la base. Os diáconos vão me ajudando aqui. Erebadabarabaias. Abra a tua boca, vai falando palavras de adoração em línguas. Erebadacaia lamanurianda erebalabaxaia arabaçaia. Orecaia. Erebadabalabaçu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja quebrado na tua vida todo o poder do inimigo que não quer deixar você se firmar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cai por terra Diana de Éfeso nessa vida. O sangue de Jesus Cristo agora sobre você. Olha para mim. Diga Jesus. Jesus, vem. Vai sentindo, vai deixando a presença de Deus vir. Abra a tua boca, vai falando. Abre sua boca, não tenha medo. Ela cade por achar. Aleluia. Abra sua boca. Abra sua boca. Você só vai ser batizada se você começar a falar. Abra tua boca, começa a falar em língua. Oi, canta la base, Oi, canta la base.
Oi, canta la base la surie. Oi, canta la base la surie. Oh, la surie la. Oh. Oi, canta la base. Oi, canta la basura, la naia, o balas. Oi, canta la naia. Oi, a basura naia. Oh. Oi, canta. Oi, seu nome, Deus, santo é o seu nome, Senhor. Não fala português, vai falando em língua. Santo é o seu nome, Deus. Deus manda te dizer: conta o teu testemunho. Conta o teu testemunho. A tua história vai transformar. Conta a tua história. Ele te tirou das trevas para te batizar. Recebe batismo no Espírito Santo. Abre a boca, começa a orar em línguas. Estamos juntando a terra com os anjos. Estamos. Uma unção poderosa sobre as suas mãos. Levanta, levanta. Onde você tocar a mão, vai prosperar. Uma unção está sendo liberada do céu sobre você. Santo. Arebacaia lavasurie. Adore a Ele. O apóstolo Paulo, ele conseguiu sozinho fazer o que ele fez, porque ele era apaixonado pelo Espírito Santo. Levante suas mãos. Há anjos aqui te tocando com óleo fresco. Santo. Uma unção poderosa nessa casa. Arabacaia, alabaçaia. Jesus, anjo subindo e descendo. Anjo subindo e descendo. Muito mais. Os seus pés, aos seus pés. Pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver.
Arabassuri andere balabasturi andere balabassaia. meu perfume, minhas lágrimas Arabassuri andere bacai, aos seus pés, Jesus. cair. Dá a mão para quem está do teu lado. Levante bem alto e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Levante sua mão direita, que a unção, a graça, o poder do Senhor Jesus e esse culto continue no teu carro, no ônibus, na sua casa, onde você for. E você que quer entregar a tua vida a Jesus, vem aqui para frente. Vem aqui para frente, que os diáconos, presbíteros vão estar orando por você. Você veio aqui pela primeira vez. E você que é igreja, levanta a tua mão direita, eu te abençoo por um tempo de paz, de poder, de unção. Vai nessa força de adoração poderosa, porque está caindo por terra aquilo que se levantou contra você. Hoje Ele fecha a brecha, hoje Ele te unge, hoje Ele te levanta. Vai na paz, você que consegue ficar mais um pouco, você pode ir embora em nome de Jesus, mas você que pode ficar mais 5 minutos.